Muitas religiões têm uma versão parecida da história de Adão e Eva, às vezes mudando algum nome ou cronologia dos fatos, mas é muito claro que todas elas contam a história dos mesmos personagens. E mesmo que você não seja cristão, com certeza você conhece a saga contada na Bíblia. Deus criou Adão e depois fez Eva da costela de Adão. Satanás acabou induzindo Eva ao erro e ela comeu do fruto proibido e também ofereceu a Adão, que acabou provando. E como resultado, os dois terminam sendo expulsos do paraíso. Eva dá luz a Caim e Abel e tempos depois Caim mata seu irmão. De forma bem resumida, a história que a maioria das pessoas conhecem sobre Adão e Eva é basicamente essa. De fato, as escrituras sagradas não dão mais detalhes sobre os filhos de Adão e Eva. Afinal, foi a partir deles que a humanidade se multiplicou, né? No vídeo de hoje, vou te falar sobre as filhas de Adão e Eva, que inclusive são poucas vezes mencionadas na Bíblia. E eu sou a Domino, e você é muito bem-vindo ao canal Barril de Perguntas. As lacunas dessa história levaram muitas pessoas a estudarem o assunto. O caso relata que após Caim matar Abel, Adão e Eva tiveram um filho chamado Sete. Depois o casal ainda gerou filhos e filhas. Todo mundo conta a história de Caim, Abel e Sete. Mas e as filhas de Adão e Eva? Embora a Bíblia aparente ser um documento único, na verdade demorou muito tempo para ficar decidido quais histórias seriam incluídas. Muitos livros, incluindo evangelhos apócrifos, ficaram de fora das escrituras sagradas. Um desses livros que conta parte da história é o livro das filhas de Adão. Ninguém sabe ao certo quem escreveu e mesmo quando ele foi escrito, mas sabe-se que o Papa Gelásio I incluiu em uma lista de textos que ele queria que todos soubessem que tinham ficado de fora das histórias aprovadas pela Bíblia no ano de 494. Isso nos dá a ideia de que existe uma história das filhas de Adão que surgiu antes da Bíblia, e que o Papa Gelásio I fez questão de salientar o livro das filhas de Adão. Não foi a única obra a contar essa história. Na verdade, mesmo que não seja tão conhecido pelos cristãos modernos, a história da família de Adão e Eva foram assuntos populares por centenas de anos. Infelizmente, o que restou da obra foi somente a menção da sua resistência, pois o livro se perdeu no tempo. Porém, a obra Conflito de Adão e Eva com Satanás, um livro cristão encontrado na Etiópia que foi datado como sendo do século V ou VI. Foi incluída na lista dos livros esquecidos do Éden. Essa obra deixa muito claro quando a primeira filha de Adão e Eva aparece. De acordo com a Bíblia, após serem expulsos do Éden, Eva engravida e dá à luz a um filho. Mas no livro O Conflito de Adão e Eva com Satanás, é dito que ela deu à luz ao seu primogênito e com ele também chegou uma filha. Sendo assim, de acordo com a versão não oficial, o primeiro nascimento vivo na Terra foi de gêmeos, e um deles era uma menina. Ainda segundo o texto, depois de cerca de 8 dias, Adão e Eva finalmente conseguiram dar nome às crianças. O menino, como é mencionado na Bíblia, se chamava Caim, e a garota se chamava Luluva, que significa linda, e ganhou esse nome porque ela era ainda mais linda que Eva. Caim, por outro lado, significa odiador. O texto explica que mesmo quando os gêmeos ainda estavam no útero, Caim já odiava sua irmã. Como Adão e Eva tinham um planeta inteiro para povoar, eles não podiam simplesmente ter um casal de filhos e parar por aí. Não. Havia muito trabalho a ser realizado. Depois que Caim e Luluva foram amamentados, Eva deu à luz a mais 2 filhos, Abel e Áclea. Só que o livro não dá tantos detalhes assim sobre esses dois. Não há explicações dos nomes dados a eles e nem mesmo seus significados. Enquanto a história dos primeiros gêmeos é repleta de detalhes, a dos segundos é um pouco vaga. Ele tem apenas algumas informações. Em certa parte do livro, no final do capítulo sobre o nascimento de Abel e Áclea, para ser mais exato, é relatado que depois de dar à luz aos seus 5 filhos, que inclui Sete, que foi uma espécie de substituto de Abel, Eva decidiu não procriar mais. Essa parte vai de encontro ao que a Bíblia diz, já que nas Escrituras Sagradas consta apenas que após terem tido Caim, Abel e Sete, eles tiveram filhos e filhas, mas sem especificar a quantidade. Você já deve ter se perguntado com quem foi que Caim se casou, certo? Pois bem, a Bíblia não diz quem foi a esposa de Caim,
ele provavelmente casou com a sua irmã ou uma sobrinha. Essa é uma questão polêmica que gera debates há séculos, mas se ele tinha irmãs, isso significa que ele tinha escolhas, mesmo que isso pareça estranho. Obviamente, ele não poderia se casar com a sua irmã gêmea, então é bem provável que ele tivesse casado com a sua outra irmã, Áclea. E quanto a Luluva, ela se casou com Abel antes de ele ser assassinado. O livro O Conflito de Adão e Eva com Satanás fala que Luluva foi a causa do assassinato de Abel. Caim, que a odiava, ficou bravo quando Satanás lhe disse que Adão e Eva faria Luluva se casar com Abel, enquanto Caim com Áclea. Por algum motivo, apesar de odiar sua irmã gêmea, ele não ficou nada feliz. Com isso, o livro diz que Caim sempre odiou Abel, principalmente porque ele estava bem em tudo o que fazia. Por isso, quando Satanás apareceu e disse a ele que seu irmão mais novo iria se casar com a sua irmã, que era a mulher mais bonita da terra na época, Caim ficou enfurecido. Satanás encontrou uma solução para o problema. Caim deveria matar Abel. Basicamente, tudo que ele tinha que fazer era matar o único homem disponível no planeta. O texto diz que Caim tentou matar Abel algumas vezes, embora não explique como ou por qual motivo ele falhou. Adão e Eva decidiram que seus filhos precisavam de esposas. Quando Caim descobre que é verdade e que ele tem que se casar com Áclea, ele amaldiçoa sua mãe. Depois dos irmãos fazerem oferendas a Deus, quando Abel é aceito e Caim rejeitado, assim como na Bíblia, o irmão mais velho leva Abel para passear e depois o mata. A Bíblia diz que após Caim matar Abel, ele foi condenado a vagar na terra de Nod. E nessa parte da história, misteriosamente surge uma esposa de Caim, mas ela não tem seu nome citado. Depois essa mulher dá à luz a Enoque. Só que o conflito de Adão e Eva com Satanás conta uma história bem diferente. Segundo ela, Caim acabou se casando com a sua irmã gêmea. A terra de Nod não é mencionada, pois apenas diz que ele levou Luluva para morar perto do lugar onde matou Abel, o que torna essa história ainda mais sombria. Para piorar, Luluva e Caim tiveram filhos. Por sua vez, começaram a se multiplicar aos poucos. Mas em meio a tudo isso, o que aconteceu com Áclea? Com Abel morto e Caim expulso, ela acabou ficando sem ninguém para se casar. Depois de 7 anos de luto, Adão e Eva finalmente resolveram ter outro filho e o chamaram de Sete. Quando o garoto tinha 9 anos, Satanás tentou induzi-lo ao pecado, mas o menino correu e contou para os seus pais o que tinha acontecido. Foi quando, ainda segundo a história contada em um conflito de Adão e Eva com Satanás, Adão resolveu dar uma esposa ao seu filho, que era apenas uma criança. Ele achou que uma mulher iria garantir que se Satanás tentasse Sete novamente, ele se manteria firme. A única esposa disponível era Áclea, irmã gêmea de Abel. O livro afirma que Sete não queria se casar, mas em respeito aos pais, ele realizou o desejo de Adão. Embora a Bíblia não mencione de onde veio a esposa de Caim, as histórias contadas em muitos textos apócrifos fazem total sentido, mesmo que você tenha que ignorar algumas coisas para fazer com que tudo se encaixe perfeitamente. Como nem Luluva e nem Áclea são mencionadas na Bíblia oficial, a maioria das pessoas nunca ouviu falar delas. Então venhamos e convenhamos que se existem 2 filhas de Adão e Eva que poucas pessoas conhecem, poderia haver ainda mais filhas desconhecidas. De fato, a Bíblia confirma essas filhas. Em Gênesis, capítulo 5, versículo 4, é dito o seguinte: depois que Sete nasceu, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Apesar da Bíblia não mencionar Luluva ou Áclea, ela diz que Adão e Eva tiveram outros filhos. Assim, não é um absurdo considerar que as histórias contadas em O Conflito de Adão e Eva com Satanás são verídicas. O vídeo foi esse, pessoal. Vou ficando por aqui. Se gostou, curte, comente e compartilha se já não fez isso no início do vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o assunto abordado. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.